Gênesis capítulo 26, a partir do versículo 1. Sobreveio a fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaque foi a Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. E o Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: não desça ao Egito, mas fica na terra que eu lhe indicar. Habite nela e serei com você, e o abençoarei, porque a você e a sua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu, e a ela darei todas estas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos e os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Versículo 6 diz: Isaque, pois, foi e ficou em Gerar. O texto começa dizendo aqui de um tempo de fome, escassez, num tempo onde estava com um momento muito difícil aqui, toda a terra passava. Mas caminha um pouco mais agora para o capítulo 26, versículo 12. Diz assim o texto: Isaque semeou naquela terra no mesmo ano e recolheu 100 por 1, porque o Senhor lhe abençoava. Olha só, queridos, o texto que nós lemos aqui começa com um relatório negativo, um relatório de crise, de fome, de escassez. E esse era o contexto atual aqui. Agora, é importante nós olharmos o contexto atual que o texto mostra para nós, o contexto que Isaque estava vivendo, que era um contexto de fome, escassez, de seca, de muita dificuldade. Mas é importante olharmos também o que aconteceu após esse momento de seca. Quais foram as atitudes que Isaque teve? Quais foram os princípios que ele cumpriu? O que ele ouviu e o que ele obedeceu da parte do Senhor para chegar aqui na parte final, no versículo 12, onde fala que ele semeou naquela terra. Que terra? Aquela mesma terra seca, aquela terra onde tinha fome. E a Bíblia diz que no mesmo ano ele recolheu 100 por 1, porque o Senhor lhe abençoava. Queridos, o importante aqui nós entendemos, e algo nessa introdução que eu quero que você grave ao seu coração. Isaque pôde provar do milagre sobre a vida dele, porque havia uma aliança com o Senhor. O deserto não tem poder de impedir quem tem uma aliança com Deus. Não importa o deserto que você está vivendo ou passando, não importa a crise que você está vivendo ou passando, não importa o momento que você está vivendo ou passando, importa se você tem uma aliança com o Senhor. A aliança que você tem com o Senhor vai tirar você do deserto. A aliança que você tem com o Senhor vai tirar você da crise. A aliança que você tem com o Senhor vai tirar você dessa solidão. A aliança que você tem com o Senhor vai levar você a lugares altos. A aliança que você tem com o Senhor vai trazer provisão, prosperidade, graça e unção dele sobre a sua vida, amém, queridos? É a aliança que nos faz sair do deserto e entrar para um tempo de colheita. O título da minha palavra hoje é Fé para uma colheita. Fé para uma colheita sobrenatural. E para eu ter uma colheita sobrenatural, a primeira coisa, eu preciso colocar fé. E foi o que Isaque fez aqui. Ele colocou fé, mesmo num tempo de crise, num tempo de fome e escassez. Ele colocou fé e ele pôde transformar aquela fé dele numa grande colheita. A crise revela quem confia nas circunstâncias ou confia nas promessas. O cenário aqui era ruim. O cenário era um cenário muito negativo. O cenário era um cenário péssimo que Isaque estava passando. Mas ele não confiou no cenário, ele não confiou no deserto, ele confiou no Deus das promessas, amém, queridos? E esse Deus de promessas o tirou desse deserto. Entenda, deserto é apenas o cenário talvez que você está vivendo. É na sua saúde física, emocional, é no seu casamento, é nas suas finanças, é no seu relacionamento com o seu filho, com o seu pai, é na sua empresa, é nos seus negócios. Você está vivendo uma crise, um deserto. Entenda, deserto é só o cenário. Deus pode mudar tudo isso, e Deus vai mudar tudo isso em nome de Jesus Cristo, amém? Mas para isso precisamos colocar a nossa fé em prática. Para isso precisamos ter uma aliança com o Senhor. Então aqui é importante a gente entender que não era só uma crise que o povo estava vivendo. Isaque não estava vivendo só uma crise de momento. A palavra fala de uma fome real, de uma crise real, de um deserto real e de uma escassez real também aqui. Mas algo importante e muito maior aqui
é que a palavra de Deus também é real. A palavra de Deus, ela diz: eu estou com você. Quando passare pelo vale da sombra da morte, você não estará sozinho, eu estarei com você. Quando passares pelo fogo, eu estarei com você. Quando passar pelas águas, eu estarei com você também. As crises são reais, os desertos são reais, mas o nosso Deus também, ele é real, vivo e verdadeiro. Amém, queridos? E se você colocar a sua fé em ação, você vai ver o sobrenatural dele. A grande pergunta aqui de Gênesis 26 não é: existe crise? Sim, existe uma crise. Nós lemos no relato. E sim, quem terá a última palavra na crise? Quem vai ter a última palavra na crise? A crise ou Deus? Essa é a grande questão. A grande questão não é o deserto que você está vivendo, não é a luta que você está passando. A gente já sabe, você já sabe da luta. A questão é quem vai dar a última palavra: a luta, a crise, o deserto ou Deus? Porque se for a crise, o deserto, você vai afundar. Mas se a última palavra ela for de Deus, você vai sair desse deserto, você vai sair dessa crise, você vai sair desse momento difícil. Amém, queridos? O futuro não acontece simplesmente, ele é criado por homens que enxergam oportunidades. As coisas não acontecem naturalmente, organicamente, muitas vezes. Nós temos que provocar também. E a fé é algo que precisamos buscar e provocar. Agora aqui, vamos aprender com Isaac aquilo que ele praticou na vida dele, para sair daquele deserto, para sair daquele contexto terrível que estava vivendo e chegar àquele lugar onde a Bíblia fala que ele semeou, mesmo naquela terra, e ele colheu 100 por 1, e cada vez mais o Senhor abençoava. Aqui o texto diz, o versículo 1, que havia uma fome sobre toda a terra. Mas o versículo 2 diz: mas o Senhor apareceu a Isaac e lhe disse: não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. O que nós aprendemos aqui com Isaac, a primeira coisa é: não viva pela pressão, mas viva pela direção. Sabe, querido, no momento de crise, de fome, de escassez, de deserto, não viva pela pressão, viva pela direção. O que o Senhor tem falado ao seu coração? O que o Senhor tem dito? Qual é a voz que você tem ouvido entre tantas vozes? Entre vozes e mais vozes que tem falado à sua mente, você tem ouvido a principal voz, que é a voz de Deus? Porque aqui, entenda o contexto de fome, seca, de deserto. Mas o Senhor chega para ele e diz: não sai desse lugar. Eu fico imaginando a crise que Isaac estava vivendo nesse momento, e a crise que eu e você vivemos, que muitas vezes estamos num lugar, estamos passando por uma crise e queremos sair daquele lugar, queremos se mover, queremos mudar de emprego. Está vivendo uma crise do casamento, você quer mudar o cônjuge. Está vivendo uma crise na igreja, quer sair da igreja. Está vivendo uma crise na sua empresa, quer sair da empresa. Você está vivendo uma crise na cidade, quer sair da cidade. E aí crises nunca vão parar de existir. Agora, se cada lugar que você tiver uma crise, você quiser fugir, você vai fugir do propósito que Deus tem para você, porque as crises também nos ensinam, os desertos também nos moldam. Agora, o que eu preciso é entender que no momento de crise eu preciso ouvir a voz de Deus. E aqui Deus chegou para Isaac e disse assim: não desça ao Egito, mas fica onde eu estou mandando você ficar. E olha que o Egito aqui não era um lugar ruim. O Egito era um lugar onde tinha muita prosperidade. O Egito aqui era um lugar onde tinha muita provisão de Deus. O Egito aqui era um lugar que tinha muita bonança. O Egito aqui tinha muitas coisas boas. Então todos estavam descendo. Eu fico imaginando os vizinhos, os amigos de Isaac arrumando as malas, arrumando as coisas e passando por ele, dando tchau, estou indo para o Egito, tchau. E ele vendo caravanas e caravanas descer para o Egito. Pessoas e mais pessoas descendo ao Egito. Mas Deus diz para ele: não desça ao Egito. Sabe, querido, quem vive pela direção toma decisões proféticas. Quem vive pela direção de Deus toma direções proféticas. Agora, quem vive pela pressão toma decisões precipitadas. Quem vive na pressão, quem toma decisões na pressão, toma decisões erradas e toma decisão precipitadas. Aqui, quem trabalha comigo, os pastores, funcionários, a equipe, os discípulos, todos que estão muito próximos a mim, sabe? Eu tenho uma frase que eu uso com todos eles, inclusive filhos, família, esposa, todo mundo: na pressão, comigo é não. Pastor, eu preciso da resposta agora. É não. Mas você nem vai esperar. Não, é não. Pai, eu posso? Não. Pai, mas é agora, eu preciso da resposta. Não, é não. Pastor, eu preciso isso e aquilo outro. Eu preciso de uma resposta agora. Não é não.
Na pressão é não. Deixa eu pensar, deixa eu orar, deixa eu ouvir Deus. Aí sim eu vou te dar a resposta. Agora, se você quer uma resposta na pressão, eu sempre já vou te adiantar, inclusive para você, quando vir perguntar algo para mim. Na pressão, a resposta vai ser não. Ah, pastor, mas você não pode tomar prejuízo por sempre dizer não? Olha, prejuízo não. Posso deixar de ganhar algumas coisas. Exemplo, imagine que eu chego para você e digo assim: olha, agora, você tem que me dizer sim ou não. Pegar ou largar, sim ou não. Não tem tempo de pensar e nem vou falar o que é, sim ou não. Você diz não. Aí eu falo: eu ia dar R$1 milhão para você. Você perdeu? Não, você deixou de ganhar R$1 milhão. Mas imagine a mesma história, o mesmo cenário, e eu digo: resposta, sim ou não, pegar ou largar, agora, sim ou não? E você diz sim. Fala: então agora eu quero R$1 milhão seu. Aí você perdeu. Então, na pressão é não. Eu posso até deixar de ganhar algo, mas eu não vou perder. Então entenda isso, que quem conhece a voz de Deus não precisa ficar entendendo todas as circunstâncias. Quem entende e ouve a voz de Deus sempre vai ficar querendo ouvir a voz que vem do alto. Os vizinhos aqui indo embora, arrumando mala, descendo para o Egito, Isaac ficando. Parecia loucura. E muitas vezes quando estamos em algum lugar, parece loucura aquilo que estamos fazendo. Muitas vezes estamos em alguns lugares ou fazendo coisas que parecem loucura aos nossos olhos e aos olhos de outros também. Eu fico imaginando todo mundo descendo para o Egito e só Isaac naquele lugar. Ei, ainda que todos estejam descendo para o Egito num tempo de seca, num tempo de deserto, não desça para o Egito. Sabe por quê? Você não é todo mundo. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Então, o Egito já fez parte da nossa história, queridos. Hoje não faz mais. Ainda que possa ser um lugar onde tenha muitas coisas, ainda que pode ser um lugar que você olha e vê coisas boas, o Egito não é mais o nosso lugar. Deus já nos tirou do Egito, amém? Nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o seu reino de luz. Agora, aqui a Bíblia fala que Deus apareceu, mas Isaac, ele ouviu o Senhor, ele obedeceu. A grande questão minha e sua nunca é ouvir Deus, é obedecer. Ouvir todos nós ouvimos, mas a grande questão nossa é se eu obedeço ou não. Porque normalmente quando Deus pede algo para nós, não é algo simples, não é algo fácil. Normalmente é fora muitas vezes do contexto que estamos vivendo. Agora, aqui o que ele fez, ele resistiu à tentação do Egito. Então, resista à tentação do Egito. Deus já tirou você deste lugar. Cuidado, numa briga de casal, não volte ao Egito. Numa discussão com sua esposa, seu filho, não volte ao Egito. O que é voltar ao Egito? Voltar a liberar palavrões, palavras torpes, voltar a beber, a fumar, a velhas amizades. Não volte. Deus já tirou você do mundo e trouxe você para a casa dele. Já lhe chama de filho. Não volte ser uma criatura de Deus. Você é filho, você é filha, amém? Numa situação, uma crise financeira, cuidado com as alianças que você faz, cuidado onde você busca ajuda e conselho. Não volte ao Egito. Não volte a praticar coisas que você já praticou no passado. Voltar ao Egito é voltar a fazer aquilo que no passado você já fez, mas hoje você não faz mais. Então cuidado, né? Mas Deus aqui chamou Isaac para quê? Para permanecer aonde Deus havia plantado, para ele viver pela fé. O atalho muitas vezes parece até ser muito bom. O atalho parece economia de tempo, de espaço, de esforço, mas o atalho é perigoso. O atalho, ele pode destruir o propósito que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. O atalho, o jeitinho, a forma fácil de fazer pode nos tirar do propósito de Deus. E tem muita gente hoje querendo atalho para chegar a lugares que Deus quer colocar essa pessoa. Ei, lembra, Deus já tem algo preparado para mim e para você. Deus já liberou palavras proféticas sobre a sua vida. Deus já liberou palavras de bênção sobre você, amém, queridos? Não faça atalho, não crie atalho, não desça ao Egito, apenas ouça e obedeça a palavra de Deus. Aqui, muitas pessoas perdem o propósito por tentar escapar da pressão. Aqui, a gente aprende muitas coisas na Bíblia. Na palavra de Deus, o próprio Abraão, ele gerou Ismael, o que? No atalho. Deus falou, espera, vou lhe dar um filho. Mas ele criou um atalho.
E esse atalho deu muita dor de cabeça para ele, e tem dado e gerado ainda durante milhares de anos. Saul ofereceu sacrifício porque quis um atalho. Deus está demorando demais, então eu vou ajudar Deus. A única ajuda que Deus precisa de nós é obediência. Então, cuidado. Sansão, ele também tinha um propósito sobre a vida dele, mas ele abortou o propósito porque ele quis viver por atalhos. Voltou ao Egito, voltou a fazer coisas que Deus falou para ele não fazer. Então, toda vez que tentamos ajudar Deus, criamos problema que Ele nunca planejou para nós. Toda vez que eu e você tentamos ajudar Deus, criamos problemas que Ele nunca tentou, que Ele nunca planejou para nós. Então cuidado. Isaac foi tentado a descer ao Egito, mas ele não desceu. Desista dos seus planos e siga o projeto de Deus. Esse é o melhor plano que tem para a sua vida. Quer ter uma vida abundante? Siga o projeto de Deus para a sua vida. Qual o projeto de Deus para a sua vida? O que o Senhor tem falado ao longo dos anos? Após você permanecer aonde você está, não desça ao Egito. Cuidado com as tentações do Egito no momento de crise. Agora, se alimente das promessas de Deus. Foi isso que Isaac fez. Ele se alimentou das promessas que Deus tinha para a vida dele. Olha o que diz o versículo 3 que nós lemos aqui. Diz assim: habite nela, e serei com você e o abençoarei, porque a você e a sua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e a ela darei todas essas terras. A sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos e os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Querido, num tempo de crise, num tempo de deserto, de fome, de escassez, não fica olhando para o deserto, olhe para as promessas. Não fica olhando para a crise, olhe para as promessas. Eu tenho algo que eu pratico há muitos anos na minha vida, eu e a Adri. Sempre quando Deus nos dá uma palavra, a gente escreve, a gente tem cadernos lá de palavras proféticas que falaram já acerca de nós, da nossa vida, família, igreja, enfim, vida espiritual, vida material, vida financeira. Sempre anotamos. Hoje, mais do que isso, gravamos as palavras proféticas. Tudo aquilo que alguém vai falar para nós, a gente grava. Em tempos, principalmente no tempo das crises, a hora de você ouvir palavras proféticas é no tempo de crise. Porque quando você está vivendo uma crise, um deserto, uma solidão, quando você está vivendo um tempo de escassez, e você volta lá, aquelas palavras proféticas que Deus liberou para a sua vida, e você começa a ouvir essas palavras, você começa a ver aquilo que Deus falou com você, então você começa a alimentar novamente a sua fé, você começa a ver ali novamente Deus transbordar sobre a sua vida, e isso é poderoso, isso é maravilhoso para a alma, para o coração. Então, no momento de crise, de deserto, sabe, querido, não fique olhando o deserto, olhe para as promessas. Olhe para aquilo que Deus tem falado ao seu respeito. Olhe para aquilo que Deus tem falado. Não corra dos problemas, em frente. Vença-os com os olhos nas promessas que Deus tem. O futuro está nas mãos de Deus, não está no deserto. O deserto, lembra, é só um cenário, é só um lugar e é passageiro. Se você for obediente, ele é passageiro. Se você ouvir a voz de Deus, o deserto ele é passageiro. Agora, é claro, para aqueles que não obedecem, aqueles que não ouvem a voz de Deus, aqueles que não buscam a orientação de Deus, o deserto ele é longo. Então, não deixe a ansiedade te sufocar. Onde eu vou morar? Onde eu vou trabalhar? E agora? Momento de crise, o país, eleição, isso, aquilo outro. Ei, eu sei, não fique alienado todas essas coisas. Tenha informações, se informe daquilo que está acontecendo. Mas a palavra final não é do jornal, a palavra final não é do site, a palavra final não é do economista, a palavra final não é do governante, a palavra final não é das pessoas, a palavra final é de Deus, amém? Agora, por que tantas pessoas no dia de hoje sofrendo? Tantas pessoas muitas vezes depressão, e lutas, e doentes, porque se alimentam mais das notícias, de coisas ruins do que da palavra de Deus. Se alimentam mais de coisas que não deveriam se alimentar do que da palavra de Deus. Então se alimente da palavra de Deus. Porque aqui Deus diz assim para Isaac: Isaac, calma, eu estou contigo, fica tranquilo, ei, relaxa aí. Ei, espera aí, eu estou com você, calma. Não se apressa não.
Não vai para o Egito, fica aqui. Tá ruim a cena aqui, mas vai melhorar, calma, só me obedece. Diz para ele assim: calma, eu vou cuidar da tua descendência, eu vou cuidar do teu futuro, eu estou cuidando de você, eu estou cuidando da sua casa, da sua família. Essa palavra aqui é para você hoje, sabia? Não se preocupe com o futuro, Deus está cuidando da sua casa, Deus está cuidando do seu futuro, Deus está cuidando dos nossos filhos, Deus está cuidando da sua empresa, Deus está cuidando dos seus negócios, Deus está cuidando da sua carreira, Deus está cuidando do seu filho na faculdade, Deus está cuidando do seu filho na escola. O que eu preciso é confiar, é ter fé e confiar. Então, acalma o coração. Continuando aqui, você precisa aprender a obedecer, porque a obediência, ela abre caminho para o sobrenatural. A obediência abre caminho para milagres. Antes, primeiro, não desça ao Egito. Cuidado com atalhos. Cuidado com propostas num tempo de crise. Seja obediente. Confie antes de entender. Confie mesmo sem entender. Confie mesmo sem você ter toda a explicação lógica para tudo. Confie. Sabe, querido, eu fico imaginando muitas vezes, por exemplo, quantos aqui viajam de Uber? Você que pega um Uber, você que pega um avião, você que pega um ônibus, você que viaja de alguma forma. Eu fico muitas vezes pensando isso. Esses dias eu estava no avião, uma viagem, e quando eu entrei no avião, e aí eu comecei a pensar algo sobre isso. Você entra no avião, no ônibus, num carro, no Uber, num táxi, enfim, você entra num carro desse. Você não pergunta se o motorista dirige bem, como ele está. Você não pergunta quantas viagens ele fez. Por mais que às vezes você pode ter ali pelo Uber, ainda pelo aplicativo e tal, mas no avião você não pergunta quanto tempo aquele piloto tem de experiência. Simplesmente você entra e o quê? Confia que ele vai levar você até o destino final. Mas com Deus não é assim. Com Deus a gente não age da mesma forma. Com o piloto de avião, com o motorista do ônibus, com o motorista do aplicativo, com o taxista, a gente entra e só dá o endereço. Olha, eu quero ir para tal lugar, eu quero chegar em tal lugar. Simplesmente você vai, ele sabe que ele vai te levar, porque ninguém entrar num Uber, num táxi, num ônibus, num avião, sabendo que ele no meio do caminho vai desviar o caminho e que ele não vai te levar para esse lugar. Você nem entraria. Você entra porque você confia que ele vai te levar àquele lugar. Mas com Deus a gente faz diferente. Deus, será? Não sei não. Será que você, Deus, vai me levar até esse lugar? Deus, a gente fica duvidando. Então, cuidado. Agora, obedece. Muitas vezes Deus não explica, Ele apenas direciona. Deus não vem com toda explicação. Eu sei que você, talvez assim como eu, muitas vezes quer explicação para todas as coisas. Você não vai ter. Nós muitas vezes somos como aquele filho adolescente nosso, ou criança, na verdade pré-adolescente ali, um pouco antes da pré-adolescência. Ele quer explicação para tudo. Ei, não é assim que funciona com Deus. Ele não vai explicar tudo para você, Ele não vai explicar tudo para mim, o como, a forma, o modo. Ele usa a forma que Ele quer, o modo que Ele quer e o jeito que Ele quer. Então, Ele não vai ficar explicando. Então muitas vezes Deus não explica, Ele apenas direciona. Ele diz: vai, sai, fica, se move, entra, sai, dê o tempo, encerra. Esse é o Deus. O que nós precisamos é obedecer. A Bíblia fala aqui em Gênesis capítulo 26 que Isaac, pois, ficou em Gerar. Ficou naquela terra que Deus havia mandado ele ficar. Uma terra seca, um deserto, uma terra de crise. Que versículo poderoso, sabe por quê? Porque o texto diz assim: Isaac, pois, ficou em Gerar. Ele não argumentou, como eu e você fazemos. Ele não negociou. Ele não reclamou. Ele apenas obedeceu. Deus não procura pessoas que entendam tudo. Ele busca pessoas que confiem nele. Deus não procura pessoas autoconfiantes. Deus procura pessoas que confiem no alto. Que confiem no alto, que confiem nele. Ele está direcionando, Ele está nos guardando, Ele está nos levando para este lugar. A maior prova de fé não é levantar as mãos, é obedecer quando não faz sentido nenhum. A maior prova de fé nossa é obedecer quando não faz sentido nenhum. E talvez você já passou por isso. Obedecer mesmo sem fazer sentido nenhum. Obedecer sendo que todo mundo está indo para cá, mas Deus diz para você ir para cá. Todo mundo está fazendo isso, mas Deus manda você fazer algo diferente. Não é fácil fazer isso. Mas
não podemos se mover por outros, precisamos se mover pela palavra de Deus, pela direção de Deus, aquilo que Ele fala conosco. Eu lembro que quando nós mudamos para cá, nesse prédio aqui, foi em 2016 nós alugamos, em 2018 nós mudamos. E quando nós alugamos aqui em 2016, nosso templo, o antigo, tinha lugar para 400 pessoas, 500 pessoas no máximo. Não cabia muita gente ali. Era um lugar que estávamos, né, com 4 cultos já. Hoje temos já 5 aqui. Naquele tempo nós tínhamos 4 no outro prédio. Mas quando falamos que íamos dar para esse lugar aqui, muitos amigos, colegas, até pastores, vocês são loucos. Por quê? O aluguel era 10 vezes quase, 8 vezes mais o valor que nós pagávamos lá. O espaço também cabia 500 pessoas, aqui cabe 2.200 e poucas pessoas sentadas. A área era muito maior. Todo desafio é muito maior. E eu lembro que algumas pessoas chegavam para nós e falavam assim: ei, tem certeza? 2016 isso, quando a gente alugou esse lugar, era crise, era um tempo de escassez também, era um tempo difícil, como os tempos são hoje. E pensa, algo que nós estamos cada vez mais preparados é passar por tempos difíceis, né? Na nossa vida é assim, você sai de uma crise, passa por ela e aí já vem outra, em outra área, em outra situação. Mas eu lembro que, por mais que a gente ouviu muitas pessoas na época, e a gente ouvia pessoas dizendo: olha, cuidado com o que vocês estão fazendo, vocês podem, né, dar o passo maior para a perna, porque por que vocês não vão para um lugar só que 30% maior? Porque nós viemos para um lugar que era em área, né, 10 vezes maior o tamanho da área que nós temos aqui do que nós tínhamos. E nós falamos assim: nós estamos indo pela palavra de Deus. Não estamos indo porque alguém disse, alguém falou, alguém está simplesmente falando para a gente ir. Nós estamos indo porque Deus nos mandou a gente ir. Nós estamos colocando o pé nesse mar porque Deus mandou a gente colocar o pé no mar. Não é porque nós estamos provocando o mar. Nós não estamos entrando nessa cova de leões porque queremos provar para o leão que ele não vai comer a gente. Não, Deus mandou a gente entrar nessa cova de leões. Nós estamos entrando nessa terra não porque não tem gigantes, é porque Deus falou que nós iríamos enfrentar gigantes, iríamos derrubar os gigantes. Então, obediência, ele é o caminho para abrir portas para o sobrenatural. Quer ter uma vida abundante em todas as áreas da sua vida? Seja obediente. Quer ter uma vida abundante em todas as áreas da sua vida? Seja obediente. Amém, queridos? Por que o amém foi tão fraco dessa vez? Vou fazer de conta que eu não ouvi. Vou dar mais uma chance, você estava se preparando. Quer ter uma vida abundante em todas as áreas da sua vida: física, emocional, financeira, espiritual, casamento, vida com os filhos, saúde, empresa, negócios. Quer ter uma vida saudável em todas as áreas da sua vida? Quer ter uma vida abundante, uma vida próspera? Seja obediente, amém? Obediência é o caminho. Eu lembro que alguns anos atrás a gente fez uma viagem para os Estados Unidos. Eu vou contar essa história, mas eu pedi permissão ao meu filho para contar essa história. E ela ilustra muito bem o que eu estou querendo dizer aqui para você. A gente foi uma viagem, estava nos Estados Unidos em família. Depois de uma boa programação financeira, a gente na época guardou moedas para viajar. Muitos anos guardando moedas, cofres e cofres e cofrinhos. Quando chegou o tempo da nossa viagem, a gente quebrou todos os cofrinhos lá de casa e vendeu, né, trocou aquelas moedas por dinheiro, né, por dólar na época. E aquilo ajudou a gente na nossa viagem, porque tivemos que fazer uma programação boa. E fomos para a nossa viagem dos sonhos em família, né? Nós, eu, a Adri e os 3 filhos. E aí fomos para Orlando. Quando estávamos lá em Orlando, fomos num shopping. Eu tinha um computador que eu havia ganhado do pastor Luciano, que era um MacBook, e ele havia estragado. E aí eu levei para consertar ele lá, para fazer para levar uma manutenção. E aí nós fomos no shopping. E quando nós chegamos no shopping, a Adriana falou assim para mim: amor, é o seguinte, eu preciso me encontrar comigo mesmo aqui nesse shopping. Então é o seguinte, você fica com os meninos, cuida deles, e eu vou passear. Eu vou ter meu tempo agora sozinha. Eu quero andar, eu quero tempo, quero entrar nas lojas. Eu não quero pressa, eu não quero ninguém me apressando e tal. E eu falei: tudo bem, entendi, deixa comigo, tranquilo, relaxa. Ei, tá com o papai aqui, o papai cuida das crianças, né? E ela falou: olha, amor, nós estamos em outro lugar, no outro país, toma cuidado. Enfim, aquela receita, né? Os amados sabem o que a gente passa, né? Os irmãos entendem, amém, irmãos? Aquele dicionário, né? Ok? Cartilha passada,
ela saiu aí para passear no shopping e nós entramos numa loja daí. No que nós entramos na loja, já na entrada assim tinha uma bancada grande, cheio de notebook, iPad, telefone. O Danilo e o Davi já entraram. O Davi tinha uns 5 anos, o Danilo uns 10 mais ou menos naquela época. Entraram e já pegaram ali um iPad, ali um telefone e começaram a jogar. É liberado você fazer isso, começar a mexer ali no telefone e começaram a jogar. E eu falei, ei, vão comigo aqui, eu preciso que vocês fiquem comigo. A mãe falou para vocês estar o tempo todo, tá no outro país, enfim, né? O inglês nosso é do sítio cercado, então sabe como é que é. Pode ser que a coisa aí não né? Vai que não vai, né? E aí, beleza. Ele falou, não pai, mas a gente tá jogando aqui, a gente quer ficar aqui e tal. Eu falei, então tá bom. Aí chamei o vendedor, perguntei, onde é que eu conserto esse computador aqui? Ele falou, é lá na parte de trás. Você tem que ir lá nos fundos lá é assistência técnica. Daí eu olhei para eles, vamos lá comigo. Não pai, a gente quer ficar jogando aqui. Aí eu falei, então é o seguinte, olha só, vocês viram ali, né? A mãe agora há pouco acabou de dar uma aula ali, né, para nós. E eu preciso que vocês fiquem aqui. Eu vou ali na loja, na parte de trás, arrumar ali o computador, mas eu volto aqui. Vou estar olhando vocês de longe, vocês não estão me vendo, porque eles eram pequenininhos. E eu volto. E eu volto daqui a pouquinho. Ó, fica aqui. Olhei pro Danilo, que era o mais velho, falei, Danilo, seguinte, filho. Aconteça o que acontecer, não saiam daqui. Se alguém gritar, vir aqui chamar vocês, olha, o pai de vocês está chamando, né? Eu dei toda a instrução ali, venham aqui comigo, pai, não sai. Aconteça o que acontecer, não saiam daqui. Entendeu, Danilo? Sim. Davi, entendeu? Entendi. Ok. 5 anos ele tinha e o Danilo 10. Beleza, deixei eles e eu fui. Lá, demorou mais ou menos 40 minutos, 1 hora, o que eu tinha que fazer. E eu voltei. Quando eu volto, mas eu estou vendo eles de longe assim, sempre olhando assim, eles jogando. Quando eu volto, estou chegando mais perto assim, eu olho que está tudo molhado assim, ao redor assim deles, né? Pensei, alguém derrubou alguma coisa, talvez um café, água, alguma coisa aqui. Aí fui chegando mais perto, estava tudo molhado assim. Aí eu vi que aquela água estava meio estranha, meio amarela. Imagina. Aí eu olhei e falei assim, o que aconteceu aqui? Cheguei para os dois e falei, ei, o que aconteceu aqui? E eles jogando, tudo molhado ao redor deles assim. Ei, o que aconteceu aqui com vocês? Que está tudo molhado, alguém derrubou alguma coisa aqui? Aí o Davi, não pai, fui eu. Eu falei, o quê? Eu fiz xixi na calça. Eu falei, como? Que isso, rapaz? Ah pai, eu estava apurado, eu precisava ir no banheiro, o Dan não quis me levar no banheiro, e aí me apertou, pai, e aí eu, né? Desculpa a expressão, mas ele falou isso aí. Eu fiz xixi na calça. Quando ele falou aquilo, eu olhei tudo molhado. Irmãos, eu não fiquei com medo de ser preso. Eu não fiquei com vergonha. Eu só fiquei pensando na mãe. Que eu falei, a mãe tá no shopping, quando ela vê o que aconteceu. Eu falei assim, meninos, nós estamos sendo cercados para vir fazer xixi aqui em Orlando, marcar território, que é isso? Você não é leão, rapaz, calma. E aí, olhei para eles ali, aquela vergonha. Gente, e não era pouco não, estava assim, o menino era forte. Aí, eu olhei para ele assim, falei, Danilo, por que você não foi chamar o pai? Era só você me chamar aqui que eu parava de fazer o que eu estava fazendo e levava o seu irmão no banheiro. Agora olha só, filho, coisa feia aqui, tudo molhado, sujo, teu irmão tudo molhado. Aí ele olhou para mim e falou assim, pai, você disse, aconteça o que acontecer, não saiam daqui. Eu falei, é verdade. Davi, pai, você disse, e jogando, estava assim ó, não parava de jogar, estava molhado ali jogando. Aconteça o que acontecer, não era para nós sair daqui. Naquela hora, o Espírito Santo falou algo no meu ouvido. Essa obediência que eu espero de você. Aconteça o que acontecer, não se mova. Aconteça o que acontecer, não saia do lugar onde você está. Aconteça o que acontecer, confia. Então, ali, aquela cena, e eu conto isso porque essa é a obediência que Deus espera de nós. Eu sei que você está também pensando no contexto final, vou te contar, da mãe. Falei, então é o seguinte, vamos comigo. Passamos numa loja, compramos uma bermuda,
sapato novo, tal, fui ao banheiro, troquei ele, coloquei aquela roupa molhada na sacola, e aí saímos caminhar, de repente encontramos a mãe e tal, e passei e tal. De repente ela olha e fala assim: nossa, eu não lembrava dessa bermuda aí que você está usando, Davi. Nossa, e esses tênis novo também, Davi? Eu não lembrava dele. Mal ela sabia que, né, tinha algo dentro daquela sacola ali, que daí a gente contou para ela depois o que havia acontecido, mas todos se salvaram, estamos aqui hoje para contar essa história, né? Algumas marcas no corpo, mas todos estamos aqui ainda até hoje para contar essa história para vocês. Mas no momento de crise, querido, cuidado. O caminho para uma vida abençoada é o caminho da obediência. Repete comigo: o caminho para uma vida abençoada é o caminho da obediência. Não fuja de Deus, apenas obedeça. Caminhando aqui para eu concluir esta manhã essa palavra. O texto diz ali no versículo 12, capítulo 26, versículo 12: Isaac semeou naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor lhe abençoava. Versículo 13 diz: ele enriqueceu, continuou prosperando e ficou riquíssimo. Tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Uau! Alguém que começou num deserto, com fome, escassez, crise, chega nesse ponto aqui, aonde a Bíblia fala que ele prosperou, enriqueceu, tinha ovelhas, bois, grande número de servos. Isso mostra uma prosperidade gigantesca, a ponto que os filisteus tinham o quê? Inveja. Mas como ele chegou até esse lugar? Porque ele obedeceu à voz de Deus, não desceu para o Egito, ele não negociou, ele não abriu concessão, ele continuou fiel àquilo que o Senhor tinha falado a ele. Ele obedeceu, mesmo diante de todas as situações e circunstâncias, ele obedeceu. Mas mais do que obedecer, a Bíblia fala que ele o quê? Semeou. Sabe, querido, num tempo de crise, o que menos fazemos é semear. Num tempo de fome, escassez e deserto, o que menos fazemos é semear. Sendo que seria o tempo que nós mais deveríamos fazer era semear. É num tempo de crise onde mais deveríamos ofertar, semear, ser generoso, cuidar do órfão, da viúva, do necessitado. É num tempo de crise onde precisamos fazer muito além do que o normal que fazemos. Porque se queremos ver milagres, precisamos provocar esses milagres. Então, num tempo de crise, plante onde Deus te colocou. Semeie mesmo em tempo de escassez. A fé não espera condições favoráveis, ela cria oportunidades para Deus agir. Mesmo num tempo de crise, de fome, escassez, sequidão, semeie paz, semeie amor, semeie palavras, semeie cuidado, semeie generosidade. Continue sendo fiel ao Senhor nos seus dízimos, oferta, na sua contribuição. Continue cuidando do órfão, da viúva, do necessitado. Continue fazendo aquilo que você vem fazendo ao longo dos anos. Entenda que eu e você, tudo que estamos colhendo hoje é o que nós plantamos ontem, e amanhã é o que plantamos hoje, independente se estamos num cenário de crise ou não. O que plantamos hoje é o que vamos colher amanhã para o nosso futuro. Então, o solo era seco, sem previsão de chuva, sem garantia, sem sinais. Ele tinha apenas a palavra de Deus para ele permanecer naquele lugar. Eu fico imaginando cada grão lançado naquela terra seca e ele fazendo uma declaração. E é essa declaração que eu caminho para encerrar com vocês nessa manhã. Eu imagino mesmo naquela terra seca, ele pegando aquelas sementes e ele jogando e fazendo uma declaração: eu acredito mais no Senhor do que na crise. Eu acredito mais no Senhor do que nesse deserto. Eu acredito mais em Deus do que nas notícias que estão acontecendo. Eu acredito mais em Deus do que nessa terra seca. Eu acredito mais em Deus do que que as pessoas estão dizendo para eu ir embora. Eu acredito mais em Deus do que nas notícias. Eu acredito mais em Deus do que no cenário que eu estou vivendo. Eu acredito mais em Deus do que qualquer coisa. Eu fico imaginando Isaac semeando e declarando isso. Por isso, queridos, um tempo de crise, fome, escassez, declare: eu acredito mais no Senhor do que na crise. Eu acredito mais em Deus do que no deserto. Eu acredito mais em Deus do que no relatório que estão me enviando e passando. Ele não estava plantando apenas sementes, ele estava plantando fé. Quem semeia apenas quando vê a chuva,
nunca vai ver milagres. Quem planta apenas quando vê, ou semeia quando vê chuva, nunca vai ver milagres. Então Isaac, ele se recusou a aceitar o decreto do fracasso na sua vida, mas para isso ele precisou tomar algumas atitudes essas que nós dividimos aqui nesse momento e que eu e você precisamos colocar em prática na nossa vida. Quando eu estou no deserto, mesmo com dívida, conta, situação difícil, eu preciso continuar sendo generoso, dizimando, ofertando. Dizimar é um ato de fé. Pastor Luciano ministrou a semana passada aqui, dízimo, celebração da redenção. Que palavra poderosa e maravilhosa. Por isso, ande pela fé, semeie no deserto. Deus faz florescer no deserto. Deus é um Deus de milagres. E para ter uma vida abençoada, faça o que está ao seu alcance, mas espere o que está além dele. Faça aquilo que você precisa fazer, mas espere além daquilo, espere o que está além daquilo que você pode fazer, porque o além pertence ao Senhor. O além é o Senhor que irá fazer. Algo que eu aprendi com Robert Morris, que ele é autor do livro Uma Vida Abençoada. Ele tem uma frase no livro dele que ele diz assim: você nunca vencerá Deus no quesito dar. Isso é uma verdade. Eu e você nunca vamos vencer Deus no quesito dar, ofertar. Quanto mais eu faço, quanto mais Deus faz. Quanto mais eu faço, quanto mais Ele faz por mim. Quanto mais eu faço, mais Ele faz por mim. Se é algo que eu e você nunca iremos vencer, é o Senhor no quesito dar e ofertar. Eu quero convidar você a ficar em pé neste momento. Eu quero orar com você para a gente encerrar esse momento. Isaac experimentou o milagre de Deus na crise, mas ele não prosperou na passividade. Ele ouviu a voz do Senhor. Ele ouviu o que Deus tinha e ele obedeceu. O tamanho do milagre é proporcional ao tamanho da nossa fé e da nossa semeadura. Por isso, volte a orar, volte a buscar a Deus, volte a servir, volte a sonhar, volte ao primeiro amor, se preciso for. Antes do Senhor abrir novos caminhos, muitas vezes Ele vai abrir fontes antigas, coisas que nós já vimos fazendo. Por isso, volte a orar, volte a buscar a Deus, volte a falar com Ele, volte a ter as suas madrugadas de oração, volte para a vigília, volte a falar com o Senhor o tempo todo. Uma vida abundante não é ausência de desertos, é presença de Deus dentro deles. Uma vida abundante, querido, não é ausência de desertos e de crise, mas é uma presença de Deus em todo tempo, em todo lugar. Então, nessa manhã, nesse dia, a palavra que Deus tem para mim e para você é: deserto é apenas um cenário, crise é apenas um cenário. A crise, a fome, a escassez na área da sua vida que você está vivendo ou passando é apenas um cenário. É a sua fé, é a minha fé e a minha obediência que vai me levar a um lugar de colheita. Amém? Uma vida abundante não é encontrada no Egito, mas ela é construída numa aliança com Deus.